Bom dia, pessoal. Estou aqui novamente para auxiliar vocês na resolução do PET 2, semana 4. Então, a semana 4 ela vem trabalhando com essa questão do ciclo do ouro e com os movimentos de separatistas que ocorreram durante esse período, ok? Então, o ciclo do ouro, ele compreende o século XVIII na história do Brasil. O Brasil era colônia de Portugal. Nesse período, durante o século XVIII, vai falar aqui no texto aqui, o Brasil passou por uma rápida exploração aurífera que gerou aí grandes lucros, grande desenvolvimento, principalmente no interior de Minas Gerais, ok? Só que o ouro e esses demais minerais metálicos são recursos não renováveis. Então, vai extraindo, eles vão acabando. Foi o que aconteceu aqui em Minas Gerais. O ouro foi acabando, né, e a lucratividade da coroa portuguesa foi diminuindo perante a essas extrações auríferas. Ou seja, com o objetivo de aumentar a cobrança de impostos, a coroa instituiu a derrama, que seria a cobrança de impostos atrasados, de dívidas desses donos dessas minas, dessas pessoas que estavam lucrando com essa extração aurífera, ok? Então, na primeira atividade, a gente tem uma imagem que mostra que a derrama, olha só, uma caveira representando a coroa portuguesa, mostrando aqui o cartaz derrama, que foi o imposto, um dos fatores, né, a cobrança desse imposto foi um dos fatores que motivou a Inconfidência Mineira, ok? Aí aqui a gente tem, ó, as pessoas atrás, que diabo será isso? Sei lá, mas se veio de Portugal não é boa coisa. Então as pessoas aqui não sabiam, essas pessoas aqui na rua, como vocês podem ver esses personagens do fundo da imagem, eles não sabiam o que significava a derrama, né, mas sabiam que era ali uma forma de está impondo sanções, impondo leis para o Brasil que pertencia a Portugal enquanto colônia, né? Aí vem perguntando o que a imagem satiriza, então o que ela está aí criticando, o que ela está falando em relação a essa economia no período, ok? Como é apresentada a questão da derrama na imagem? Olha só. Então, como é apresentada para as pessoas? Então, perceba que há uma imposição aqui, onde todos têm que seguir, acatar as leis de Portugal. A Inconfidência foi um movimento organizado pela elite mineira. De que maneira a charge confirma essa ideia? Então, perceba que os personagens do fundo, eles nem sabem o que é a derrama, eles nem sabem o que é um imposto. Okay? Então, a elite mineira, representada por profissionais liberais do período, né, estudiosos do período, que tinham contato com o exterior, tinham contato com a leitura, tiveram contato ali com os ideais iluministas e passaram a perceber a situação de exploração que eles viviam. Então, é mais um movimento que tem como principal motivação, né, o separatismo, a independência, com base ali nos ideais do iluminismo e nos acontecimentos como a Revolução Francesa, ok? A segunda atividade, pessoal, a gente tem as duas bandeiras, a bandeira dos Inconfidentes e a bandeira de Minas Gerais atual. E tem algumas perguntas, ó, identifique as semelhanças e as diferenças entre as bandeiras dos Inconfidentes e a atual bandeira de Minas Gerais. Então, vai olhar aí nos textos, nas cores da bandeira e citar as diferenças, ok? Uma pergunta simples. O termo em latim, libertas quae será também, o que significa liberdade ainda que tardia, foi proposto por Alvarenga Peixoto e mantido na bandeira atual do nosso Estado. No contexto da Inconfidência Mineira, de que maneira esse termo latino traduzia os desejos do movimento? Então, liberdade ainda que tardia. Então, eles buscavam o separatismo, a independência, queriam a liberdade, ok? Ainda que tardio, por mais que demorasse. Então, foi um movimento, foi o primeiro movimento, um movimento que lutou pela independência, lutou pela descolonização do Brasil. Então, relacionar aí o termo aos anseios, aos objetivos desses inconfidentes. De que maneira a nossa bandeira remete aos costumes, a importância da religião no contexto em que a mesma foi produzida?
Ela foi produzida, né, no período aí, né, a primeira, no caso, no período de Brasil colônia ainda, que tinha toda uma influência católica na sociedade do período, que era a religião permitida aqui no Brasil, nesse período, ok? E os costumes também da população, que tem uma influência desses escravos africanos, uma influência dos europeus. Então, de que maneira a bandeira, ela remete a esses costumes, ok? Então, listar aqui para mim alguns algumas fatores, algumas características da bandeira que traduz os costumes da religião no período, ok? A terceira atividade é sobre a sentença de Tiradentes. Então, tem um texto aqui que fala sobre a sentença, sobre a pena que Tiradentes ele levou no período, e logo abaixo uma gravura que mostra essa sentença que foi muito cruel, ok? Aí vem perguntando, o que diz a sentença de Tiradentes sobre o motivo de sua morte? Okay? Então, o que a sentença dele fala sobre o que motivou a essa sentença, né? Esse motivo é real? Em que parte da sentença podemos perceber uma contradição quanto ao motivo da morte do Inconfidente? Então, perceba que ele foi morto por tentar separar, tornar o Brasil independente do período. Então, tenta encontrar aí no texto, aparentemente, o texto apresenta uma contradição quanto ao motivo da morte de Tiradentes, ok? Qual a intenção da coroa em determinar a morte de Tiradentes como morte natural? Por que a coroa portuguesa queria transmitir que essa morte foi uma morte natural? Será que é para diminuir o impacto social que essa morte causou no período? Ou também para, de certa forma, evitar em futuras revoltas, evitar ali uma comoção e novas revoltas, né? Então, tentar entender aí qual foi o objetivo da coroa. O que você observa na imagem, descrever a imagem aqui, o que você está vendo, sangue, né? As partes do corpo estão esquartejadas, que ele foi enforcado e depois esquartejado, e os restos mortais, né, as partes do corpo foram distribuídas por várias cidades mineiras. E aí vem, ó, a imagem do crucifixo e a própria representação de Tiradentes aproxima a imagem da morte dele, da morte de Jesus. Qual a intenção dessa aproximação? Por que eles objetivaram, quem realizou a gravura aqui, ó, buscou aproximar a morte dele à morte de Jesus Cristo, no período posterior, em confidência, para trazer símbolos para o Brasil. Então, Tiradentes, a própria bandeira dos Inconfidentes, tudo isso é símbolo que a gente tem aqui no Brasil, né, que ajuda, contribui para gerar um sentimento de pertencimento, um nacionalismo no nosso país, ok? Então, aqui, pessoal, o que se aproximou de Jesus Cristo? O objetivo era mostrar Tiradentes como Salvador, né? Coloca essas questões aqui nessa pergunta. Qual a finalidade da coroa em aplicar uma pena tão severa a Tiradentes? Então, nesse período, existiam os castigos exemplares, como eu citei, com o objetivo justamente de evitar novas revoltas. E nesse contexto, a coroa, ela, digamos que ela cortava o mal pela raiz. Então, uma pena tão severa é para mostrar para as pessoas, para a sociedade colonial no período, o que aconteceria se alguém almejasse, alguém objetivasse uma revolta de independência. Entendeu? Pessoal, na questão 4 a gente tem uma comparação da conjuração baiana com a conjuração mineira. Então, perceba que aqui a gente vê nas imagens, ó, líderes da conjuração baiana, olha a qualidade da imagem inferior, representantes aqui são escravos, né, como vocês podem ver. E aqui, líderes da conjuração mineira. Então, olha a diferença. Então, os líderes da conjuração mineira pertenciam à elite, ok? E os líderes da conjuração baiana pertenciam, no caso aí, às classes menos favorecidas, né, da sociedade,
representado por escravos, né? Trabalhadores livres também. Aqui vem. Observando a primeira imagem, como estão retratados os líderes do movimento na Bahia, de acordo com a primeira imagem. Analisando a imagem 2, como estão representados os líderes da Conjuração Mineira. Então, você vai observar aqui as roupas, né, a qualidade da imagem também, mostrar se está representando somente o rosto ou o corpo todo, simplesmente a representação da imagem. A que grupo social pertencem os líderes da Conjuração Baiana? Como esse grupo está representado na imagem? Então, você vai olhar de acordo com as roupas também, ok? Aqui da Conjuração Baiana, ou nem tem roupa, né? Só tem os rostos aqui. Aí vem perguntando, a que grupo social pertencem os líderes da Conjuração Mineira? Como esse grupo está representado na imagem? Então, observa aqui as roupas, né? A questão do que eles estão portando aqui, né? Tá vendo? Espada, chapéu. De que maneira a origem social de ambos os grupos influenciaram os objetivos de cada revolta? Então, de cada revolta, digamos assim, eles buscavam um objetivo que era a independência. Então, de que maneira? Então, citar aí sobre a questão do, do desejo desses grupos em buscar a separação do território brasileiro, a independência de Portugal. Pessoal, no mais é isso aí. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode estar entrando em contato comigo. Estou à disposição de vocês, ok? Grande abraço e até a próxima.